Oi pessoal, hoje é a parte 3 de Física 2 e nós vamos tratar de movimento periódico. Um, dois, três. Movimento periódico. Quando uma partícula ou um corpo retorna às suas coordenadas espaciais que foram ocupadas no passado, nós dizemos que o tempo entre esses dois eventos representa um período. Para exemplificar, vejamos o caso da densidade. Se a densidade representar a presença de um objeto massivo pontual, que apresentava velocidade não nula, nós teremos que a densidade num dado tempo é igual à densidade passado um ΔT, desde que o ΔT represente um período. Pensando somente no espaço, podemos ter periodicidade em uma, duas ou três dimensões, a saber, 1D, 2D ou 3D. 1, 2, 3. A saber, 1D, 2D ou 3D. Como está aqui exemplificado nessas equações. Um exemplo clássico de um sistema que oscila e tem período é o sistema mola-massa. Aqui você tem uma massa, aqui você tem uma mola, e ao puxar essa massa até um ponto com uma dada amplitude, você solta essa massa, e quando você solta a massa, ela retorna à posição de relaxamento, depois ultrapassa, comprime a mola, volta e retorna essa posição, retornando à posição inicial, completando um período. Vejamos o caso clássico de um sistema mola-massa. Aqui tem a posição da massa com a mola relaxada e eu puxo essa massa até um ponto máximo, que tem uma amplitude A, e dali solto a massa. Quando eu vou observar esse problema aqui, eu já soltei a massa e eu encontro a massa nesse ponto. Eu posso representar o deslocamento em x como sendo um movimento circular de uma amplitude de raio A e que, no instante que eu olhei, a sua projeção sobre um eixo x é cosseno de θ. Então, eu digo que este tamanho é igual a este tamanho aqui, x, e representa a projeção da amplitude máxima nesse ponto ou nesse instante. Então, x é igual a cosseno θ. Quando eu passo a observar isso depois de algum tempo, eu vejo que essa massa se desloca no sentido de se aproximar da posição zero. Isso equivale, numa descrição, usando um círculo como esse e a projeção da amplitude A como raio no círculo sobre o eixo x, como sendo a descrição de x em função de t aqui. Então, aqui eu vejo que esse tamanho pode ser descrito como x de t a cosseno de ômega t, que é quanto andou durante esse período, mais θ. Quando t é igual a zero, eu volto para a situação inicial, que era esta aqui. Como passou um tempo, agora eu estou aqui. E esse tamanho aqui, x de t até x0, é exatamente descrito por essa expressão. Tendo o tempo e tendo o deslocamento em função do tempo, eu posso determinar a velocidade. E o que é a velocidade? Se eu tenho a expressão da posição em função do tempo, basta apenas derivar ela. A derivada do cosseno é menos seno. Como é função de função, a derivada da parte interna é ômega-t, pulo um ômega para fora. Então, eu tenho que a velocidade em função do tempo é menos ômega a seno de ômega-t mais θ. Isso descreve a velocidade desse corpo de massa m em função do tempo. Se eu tenho a velocidade, eu também posso determinar a aceleração. A aceleração é a taxa de variação da velocidade com o tempo, que está aqui. A derivada de menos seno é menos cosseno. Como eu tenho um argumento aqui dentro da função, que também é uma função, eu derivo por dentro, e aí esse ômega salta e eu fico com menos ômega 2a cosseno de ômega t mais θ. E fico com essa expressão para aceleração.
eu tenho aqui a descrição, então, da posição em função do tempo, da velocidade em função do tempo e da aceleração em função do tempo desta massa que está acoplada a uma mola num piso sem atrito e descrevendo a posição de x de t. O que eu quero aqui? Eu quero determinar como esses dois elementos, mola e massa, se interagem com o tempo. Como eles determinam o tempo que isso vai oscilar. Então, para isso, primeiro eu preciso entender o que é esse ômega. Esse ômega é, considerando o espaço que ele vai percorrer, ou seja, o espaço angular, que é 2π radianos, quanto tempo eu demoro para dar uma volta aqui e retornar nesse ponto onde a massa vai voltar à posição que eu larguei. Então, seria 2π radianos dividido pelo tempo, para voltar para a mesma origem, ou seja, o período. E nós não costumamos usar o tempo assim, nós costumamos usar a frequência, que é 1 sobre o tempo. Então fica ômega igual a 2πf, ou sendo f igual a 1 sobre o período. 1, 2, 3. Com base nisso, eu posso agora fazer uma análise um pouco mais complexa, que é, esta é a posição da massa em função do tempo no eixo x. Esta é a aceleração da massa em função do tempo no eixo x. E eu posso verificar que a aceleração depende exatamente da mesma expressão do x de t a despeito desse menos ω2. Então eu posso dizer que a aceleração em função do tempo é menos ω2 vezes x de t. Porque é a mesma coisa aqui. Então eu tenho aceleração. Aí eu vou recorrer aos modelos físicos. Eu sei que a força que uma mola executa sobre uma massa é igual a menos kx. Ou seja, é uma força contrária ao deslocamento. Se o x é positivo, a força é contrária é negativa. Se o x é negativo, a força é contrária é positiva. Mas força, segundo a definição de Newton, é o que? Massa vezes aceleração. Na verdade, é variação de momento em função do tempo. Mas considerando que a massa não varia, é massa vezes aceleração neste problema. Então, massa vezes aceleração é igual a menos kx. Mas a aceleração nós determinamos, que está aqui. Ó. A aceleração é igual a menos ω2xt. Quando eu substituo aqui, eu percebo que eu consigo relacionar essa frequência ou essa velocidade angular com os parâmetros do problema físico, a constante da mola e a massa. Está aqui. Ó. Eu olho a equação e fico que ômega é igual a raiz de k sobre m. Mas ômega também é o espaço que eu andei no ângulo, ou seja, 2π radianos dividido pelo período. Então eu posso acoplar essas duas equações e determinar uma coisa importante para mim, que é o período. O período fica sendo 2π raiz da massa que eu coloquei sobre o tipo de mola que eu coloquei. Uma mola muito dura para uma mesma massa vai representar um período pequeno. Uma mola muito fraca para a mesma massa vai representar um período longo. O que é esse K? É a dificuldade que eu tenho para estender uma mola. Quanto eu necessito de força para estender a mola, por exemplo, de 1 metro. Eu preciso de 200 newtons, por exemplo, para estender a mola de 1 metro. A massa é a massa. Portanto, eu posso usar esse problema para descrever outros problemas. Mas vamos ver um exemplo. Suponha, você tem um oscilador de mola-massa colocado na horizontal sobre uma mesa sem atrito, que apresenta uma massa de m igual a 8 e a constante da mola é 200 newtons por metro. Como eu falei, eu preciso aplicar 200 newtons para deformar a mola de 1 metro. Pergunta-se, qual o período de oscilação desse sistema? A resposta é imediata. Colocando a expressão que nós deduzimos, verificamos que o período de oscilação desse sistema é 1,26 segundos. Mas isso parece um tanto quanto acadêmico. Fala, sei, mas para que eu vou calcular isso? Ora, o computador que vocês usam usa um cristal de quartzo que, quando você aplica o campo elétrico, aparece uma força que comprime. E quando você tira o campo elétrico, ele descomprime.
Essa compressão é igual ao sistema mola-massa. Portanto, você, ao aplicar o campo elétrico, vai ter uma oscilação, e essa oscilação vai ter um tempo para ocorrer. Você aplica o campo e tira e ele fica oscilando. Esse é o sistema que descreve o clock do computador, o que marca o tempo de execução das instruções. Então, o sistema mola-massa ele é um sistema que é aplicado em várias analogias, ou a equação que descreve ele vai servir para vários problemas de toda a classe de problemas em física. Então, ele é muito importante, classicamente falando. Ele é usado para várias coisas. Eu queria agradecer a todos e desejar um bom trabalho.